Olá pessoal, vamos continuar então sobre o sistema respiratório e sua relação com o exercício. Agora vamos verificar a respiração celular, que compreende o mecanismo de obtenção de energia pelas células. Então nós temos a imagem aí da respiração celular, o oxigênio. Nós temos aí a mitocôndria, a mitocôndria é responsável pelo processo aeróbio, a produção de energia aeróbia. E nós vamos lá ter a produção de CO2, água e energia. Então essa é a respiração celular. Vamos passar. Aí nós temos uma imagem mais detalhada da respiração tecidual, que compreende a troca de gases entre o sangue e as células. Isso é de modo interno. Então nós temos lá a ilustração do capilar, aí seria um capilar. Nós temos a célula vermelha e acho que não vai jogar para cá. Posso jogar para cá, pode jogar para cá, dali não dá para ver. Tá. Então nós temos aí a ilustração da respiração celular. Nós temos o capilar e a troca, produção de CO2 e entrada de CO2. Então vai ser uma interação entre a célula, no caso, e o capilar. Pode passar. O objetivo da respiração, os objetivos da respiração são prover oxigênio aos tecidos e remover o dióxido de carbono através de uma interação entre o ambiente externo e o corpo. A fim de alcançar tais objetivos, a respiração pode ser dividida em 4 funções principais. Primeiro, ventilação pulmonar. Ventilação pulmonar significa o influxo, o efluxo ou entrada e saída de ar entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares. Já verificamos que essa entrada e saída ocorre pela questão da relação da pressão interna com a pressão atmosférica externa. Difusão de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue. Pode passar. 3. Transporte de oxigênio e dióxido de carbono no sangue e líquidos corporais e suas trocas com as células de todos os tecidos do corpo. E 4. A regulação da ventilação e outros aspectos da respiração. Pode passar. A troca de O2 e CO2 entre os pulmões e o sangue ocorre em consequência da ventilação e da difusão. O termo ventilação se refere ao processo mecânico de mobilização do ar para dentro e para fora dos pulmões. Difusão é o movimento aleatório das moléculas de uma área de maior concentração ou de uma concentração elevada para uma área de menor concentração. Então, como o aporte de oxigênio é maior no alvéolo e menor na corrente sanguínea, pelo processo de difusão, esse oxigênio vai passar do alvéolo para o sangue. Quando esse sangue é carreado, entregue e é produzido CO2, quando o sangue venoso retorna, ele vem maior concentração de CO2 do que no alvéolo. Então ele vai passar, logicamente, pelo processo de difusão, a CO2 da corrente sanguínea para o alvéolo. Pode passar. Então, como a tensão de O2 nos pulmões é maior do que no sangue, o O2 se move dos pulmões para o sangue. Similarmente, a tensão de CO2 no sangue é maior do que a tensão de CO2 no pulmão. Consequentemente, o CO2 se move do sangue para os pulmões e é expirado. No sistema respiratório, a difusão ocorre rapidamente por existir uma grande área superficial nos pulmões e uma distância da difusão muito curta entre o sangue e o gás. Então, o modelo da célula, ela tem uma grande área superficial. Então, por isso que ela é como se fosse achatada, tá? Para permitir uma grande área para que ocorra essa difusão. Pode passar. No aspecto da mecânica da ventilação pulmonar, vamos verificar os músculos que produzem a expansão e a contração pulmonar. Eu acho que muitos de nós, a maioria de nós já fez uma atividade e às vezes a gente parece, quando a gente faz uma atividade, certas atividades,
a costela, né? Essa é o que a pessoa reporta para a gente, fica dolorida, a caixa torácica fica dolorida. Então, por que às vezes dói? Geralmente, ela dói pelo fato de nós temos vários músculos, tá, que fazem o processo de respiração. E esses músculos são com outros músculos. Quando eles forem muito solicitados, eles podem ficar doloridos, como fazemos atividade. Por exemplo, eu vou lá, faço flexão do cotovelo, e aí o bíceps fica dolorido, porque uma carga foi elevada. Então, da mesma forma, quando eu faço alguma coisa muito intensa, que eu exijo muito desses músculos, eles ficam doloridos. E a impressão que nós temos, de vezes, que é alguma coisa próxima à costela, muita gente não sabe, não entende isso. Tá? Então, essa dor, na maioria das vezes, é decorrente da ação muscular. E vamos ver, então, quais são esses músculos que produzem a expansão e a contração pulmonar. Os músculos podem ser expandidos e contraídos de duas maneiras. Primeiro, por movimentação de subida e descida do diafragma, né? O diafragma sobe e desce. Quando ele sobe e desce, ele pode aumentar ou diminuir o volume. Segundo, pela elevação e depressão das costelas para aumentar e diminuir o diâmetro antero-posterior da cavidade torácica. Então, além do diafragma descer e subir, né, se a gente pode passar para a próxima. Tá, então, a imagem que nós estamos vendo aí, tá, o diafragma, né, ele desce e ele sobe. Então, esse volume ele pode diminuir ou aumentar. Então, aí, durante a respiração, a cavidade torácica aumenta de tamanho, porque as costelas sobem e o diafragma desce, causando fluxo de ar para os pulmões. Aumentos observados durante a respiração nos diâmetros. Então, essa imagem demonstra a participação dos músculos no processo de inspiração e expiração. Pode seguir. Aí, de novo, uma outra visão, né? Uma frontal e uma lateral. Então, na verdade, você tem movimento para baixo, né? E no sentido antero-posterior. Tá? Então, o movimento da caixa torácica, vista de frente à esquerda e de perfil à direita, inspiração e expiração. Pode passar. A respiração dita normal é realizada quase inteiramente pelo primeiro método, isto é, pelo movimento do diafragma. Então, quando a gente está sentado, tranquilo, a participação do diafragma é maior. Durante a inspiração, a contração diafragmática puxa as superfícies inferiores dos pulmões para baixo. Depois, durante a expiração, o diafragma simplesmente relaxa e o recuo elástico dos pulmões da parede torácica, a estrutura abdominais, comprime os pulmões e expele o ar. Então, isso é que nós falamos lá no início. Né? Se eu aumento o volume, o que ele diz aí? Puxa as superfícies inferiores para baixo. Se ele puxa, ele aumenta o volume. Durante a respiração vigorosa, no entanto, as forças elásticas não são poderosas o suficiente para produzir a rápida respiração necessária. Assim como uma força extra é obtida principalmente pela contração da musculatura abdominal, que empurra o conteúdo abdominal para cima, contra a parede inferior do diafragma, comprimindo desta maneira os pulmões. Então, quando a gente começa a fazer uma atividade mais vigorosa, já participam outros músculos, além do diafragma, logicamente. Vamos passar. O segundo método para a expansão dos pulmões é elevar a caixa torácica, e isso expande os pulmões porque, na posição de repouso natural, as costelas inclinam-se inferiormente, possibilitando assim que o externo recue em direção à coluna vertebral. Mas quando a caixa torácica é elevada, as costelas se projetam quase diretamente para frente, fazendo com que o externo também se mova anteriormente, para longe da coluna, aumentando o diâmetro antero-posterior, aumentando o volume interno.
do tórax em cerca de 20% durante a inspiração máxima, em comparação com a expiração. Portanto, todos os músculos que elevam a caixa torácica são classificados como músculos da inspiração, e aqueles que deprimem a caixa torácica são classificados como músculo da expiração. Pode passar. Os músculos mais importantes que elevam a caixa torácica são os intercostais externos, mas outros que auxiliam são, primeiro, músculo esternocleidomastoide, que eleva o externo. 2. Serráteis anteriores, que elevam muitas costelas. E 3. Os escalenos, que elevam as duas primeiras costelas. Então, esses são os músculos que elevam a caixa torácica, ou seja, o músculo da inspiração. Os músculos que puxam a caixa torácica para baixo durante a expiração são principalmente o reto abdominal, que exerce o efeito poderoso de puxar para baixo as costelas inferiores, ao mesmo tempo em que, em conjunto com outros músculos abdominais, também comprime o conteúdo abdominal para cima, contra o diafragma. E também os intercostais internos. Tá? Então vamos entender vamos entender em linhas gerais, quais são os músculos, né? Como é que a gente associa essa ação. Nós temos os intercostais internos e os externos. Tá? Então diz lá, os músculos que puxam a caixa torácica para baixo, né? Então nós temos assim, gente, vamos resumir. Você pode expandir ou retrair a caixa torácica. Tá? Para expandir, você vai utilizar a musculatura externa, intercostal externa. Tá? Então você faz a expansão da caixa, logicamente, o aumento da pressão. O intercostal interno, eles fazem o quê? Retrai, ou, no caso, se eles estão retraindo, eles vão ser responsáveis pela expiração. Então, os intercostais internos são responsáveis pela expiração e os intercostais externos são responsáveis pela inspiração, além dos outros que vão auxiliar esses músculos. Pode passar. Nós falamos lá no início sobre a questão da relação entre volume e pressão, é conhecida como a lei de Boyle. O que diz essa lei? Então vamos lá, vamos ver a figura. Observe a figura abaixo. O que aconteceu com o volume do gás contido no cilindro quando a massa sobre o pistão foi aumentada? O volume diminuiu. Isso nos diz que o volume de um gás diminui quando a pressão sobre ele aumenta. E este é o princípio fundamental da lei de Boyle. O volume de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Tá? Então, esse é o mecanismo, né? Nós verificamos pela entrada e saída do ar. Se eu diminuo o volume, nós vamos de novo associar lá a imagem que tem o maior volume de água e o outro tem menor volume de líquido. A quantidade de moléculas, no caso, seria a mesma. Mas se eu diminuo a quantidade de líquido, a pressão é maior. Tá? Vamos seguir. Aí é um detalhamento, né, também dessa passagem exotrópica e as pressões correspondentes entre as partes, né, envolvidas aí, só para demonstrar que ele sempre vai passar da área de maior pressão para a área de menor pressão. Pode seguir. E também só nós falando da participação, uma visão sobre a expansão da caixa torácica no sentido antero posterior. Pode passar. Um complemento também pode passar, a mesma dinâmica. Tá? Também, só para vocês analisarem bem aí. Bom, gente, aí eu queria um pouco de atenção aí para a gente observar isso aí, tá? Isso aí, quando verificamos o sistema aeróbico e anaeróbico, nós temos o que a gente chama de limiar anaeróbico, tá? Ou o momento
em que a remoção do ácido lático é menor do que a produção. Então nós vamos ver aí, foi feito um teste aí, então vamos verificar o seguinte, acompanhem comigo, tá? Nós temos o azul claro, o azul escuro, segue lá para o verde, tá? E ela vai, você veja que vai subindo lá, tá? Está subindo lá. Então nós temos aí alguns fatores importantes. Nós temos o limiar anaeróbio, nós temos lá o que chama de obla, tá? É o início da produção do acúmulo de ácido lático. Obla é o início do acúmulo do ácido lático. Em linhas gerais, ele ocorre a 85% da frequência máxima de reserva, em relação com a frequência cardíaca, mas não é a mesma coisa, e a 75% do VO2, ou do consumo máximo de oxigênio. Lá em cima do verde clarinho, lá, nós vamos ver que aquele ponto, né, a gente chama de limiar 1. E a outra linha vertical, em cima do laranja, é limiar 2. O que pode ser feito aí se nós não tivermos como medir a quantidade de lactato produzido? Nós podemos observar a respiração, ou chamamos de limiar ventilatório. O limiar ventilatório coincide com o limiar de lactato. Então, se nós não temos uma máquina de lactato para identificar, para verificar o ponto em que ocorre essa mudança, ponto onde a gente começa a produzir mais lactato do que remover, nós podemos utilizar o padrão de respiração. Tá? Existem máquinas que medem isso aí, né? Mas se nós não tivermos isso, pela simples observação, nós podemos chegar muito perto de identificar esse ponto. Então, um indivíduo, por exemplo, vamos lá, ele vai fazer um teste, tá? Começa a correr e você vai aumentando, vamos usar um exemplo bem simples aqui. Ele começa na esteira, 6 km por hora. E ele vai correndo, a cada 2 minutos você pode aumentar meio ou 1 de velocidade. Então, ele começa a 6, daqui 2 minutos coloca para 7. Vai observando a respiração dele, conversando com ele. Possivelmente em 7, a maioria ainda não vai ter nenhum problema de respirar. Fica tranquilo, conversando e tal. Quando você chega, por exemplo, no 8, que seria lá o limiar 1 em cima do verde, você já começa a identificar que ele já começa a produzir um pouquinho de CO2. A expiração dele começa a ficar mais evidente. É leve, mas ela começa. Então esse seria o limiar 1. E aí você segue, aumenta para 8. Aumenta para 8, aumenta. Vai ter um ponto em que ele vai começar, você vai começar a escutar a respiração dele. Tá? Quando ele começar a produzir mais CO2, de modo significativo, esse provavelmente seria o limiar ventilatório 2 dele, que em tese vai coincidir com o início, o obla, que é o início do acúmulo de ácido lático. Então nós podemos sim, num teste, uma esteira, chegar muito próximo. Pode não ser exato como em um equipamento, uma ecospirometria, por exemplo, ou um ventilômetro, mas chega muito próximo. Tá? Nas nossas aulas sempre a gente faz esse processo. Pode associar também a frequência cardíaca. No mesmo teste na esteira, a cada 2 minutos você pode colher a frequência cardíaca. No final de 2 minutos você utiliza a escala de Borg para ver a percepção de esforço, verifica, observa o padrão de respiração dele e tenta identificar aí o momento em que ele sai da zona aeróbica e passa para a zona anaeróbica, ou seja, tenta identificar o limiar anaeróbico. Tá? Então, vocês observem, dê uma olhada nesse quadro aí, e na próxima aula a gente vai tirar todas as questões. Então nós temos aqui limiar de lactato, lá em cima. Depois nós temos aí a acumulação do lactato, que é o obla no caso, as bases, os critérios, né,
dobro ocorrer, 85 da frequência cardíaca de reserva, 75,2, né? E o outro é lá, onset blood lactate accumulation, lá o outro está lá. Então você vai ter mais alguns dados lá, geralmente 4 milimoles é onde ele começa, isso é uma medida quando a gente faz um teste lactato. Então 4 milimoles para a maioria pode ter diferença de pessoa para pessoa, mas quando ocorre. Se você estiver em descanso, em repouso, é mais ou menos 1,5 milimoles. E aí lá, no final, né, é quando o lactato começa a acumular no sangue, tá? E tem a remoção do lactato também. Então é um conjunto de informações que peço que vocês anotem, estudem e possamos tirar dúvida na próxima aula, tá? Isso, para quem nunca viu, né, são muitas informações ao mesmo tempo, tá? Mas repito para vocês, se a gente não tem os melhores instrumentos para verificar, a gente pode utilizar o que nós temos. Então, se você tem o padrão de respiração para ser observado, podemos sim, e geralmente, né, eu já fiz algumas aulas práticas, em que a gente pega a turma, pega o indivíduo, observa a literatura e já define pela frequência dele, frequência máxima dele, qual seria o limiar dele. Por exemplo, 85%, né, da frequência cardíaca máxima. E a gente submete o indivíduo à esteira e aplica o protocolo, vai aumentando a velocidade, de 2 em 2 minutos, colhendo a taxa de esforço percebida na escala de Borg, colhendo a frequência cardíaca após 2 minutos e o padrão de respiração. Então, quando chega um momento que ele começa, o padrão de respiração dele começa a mudar, que ele começa a produzir mais CO2, esse momento a gente anota o ponto do teste, por exemplo, a 8 minutos do teste, ele começamos a observar uma mudança significativa de padrão de respiração. Quando ele muda ali, a gente verifica a frequência cardíaca dele. E a frequência cardíaca dele condiz com a literatura no momento em que ele atingiria o limiar anaeróbico. Então, geralmente dá certo. Muito próximo fica disso. Então, se você não tiver nenhum parâmetro para verificar essa passagem do sistema aeróbico para anaeróbico, a gente pode utilizar o sistema respiratório, mais especificamente essa questão da limiar, que a gente chama de limiar ventilatório. Tá? Então, quando a aplicabilidade disso na escola, a aplicabilidade disso para o idoso. Se eu quero que o indivíduo faça uma atividade aeróbia, a expiração dele ele não pode ficar, vamos botar bem simples, ofegante, tá? Ele não pode, porque a gente vê muito quando a gente faz corrida por aí, todo o pessoal que está correndo, ele passa e... Então não é para acontecer isso. Isso pode acontecer? Pode, desde que seja programado acontecer isso. Tá? Mas se ele estiver nessa condição, né, de você começar a ouvir muito a respiração dele, no caso da respiração, é porque ele está fora da zona aeróbica. Se o objetivo for esse, tudo bem. Mas na maioria das vezes o objetivo não é esse. Então, pessoas mais idosas, por exemplo, e mesmo crianças, né, se nós não tivermos o controle como monitorar isso aí, podemos fazer pela respiração. Então, uma regra que muita gente usa e muito válida. Se você está fazendo uma atividade e consegue cantar uma música ou conversar com alguém, é porque você está na zona aeróbica. Se você não consegue falar mais, né, é porque você já não está mais na zona aeróbica. Tá? Então, é uma maneira muito prática da gente fazer essa avaliação. Tá? Gente, aí nós temos também essa imagem, né, da relação entre o limiar ventilatório e o limiar anaeróbico. Tá? Nós verificamos o quê? O limiar ventilatório, ele vai subindo numa progressão contínua. Né? Ele vai subindo, vai subindo. Quando ele chega lá, entre 2,5 e o 3, ele quebra essa ascendência dele. O padrão de ascendência muda. Né? Ele vai, de repente ele vai mais para cima um pouco. Tá? Então, quando ele muda esse padrão, lá em cima no limiar ventilatório,
ele muda também lá embaixo, tá? No limiar anaeróbio. Então, aí demonstra a relação do limiar ventilatório com o limiar anaeróbio. Então, se eu não tenho como medir o de baixo, eu tenho como medir o de cima, né? Nem que seja por uma questão de observação. Se eu tiver como mensurar os dois, uma espirometria, um lactato, muito melhor. Mas se eu não tiver o de baixo, eu tenho o de cima. Então, no momento que você quebra, faz aquela quebra ali, né, que chama de ponto de deflexão, tá? Aquela quebra de padrão de subida ali, nós temos o limiar ventilatório. Pode passar. Aí também, né, já é uma junção aí do aumento do VO2, né? O verde é a produção de lactato, e nós temos ali uma aplicação no treinamento. O treinamento intervalado deveria ocorrer nessa última faixa aqui, tá? Da direita. A fase aeróbia deveria ser até os 130 lá. Aí é a produção de potência, indicador. Aí tem ali 60%, 70%. Né? Então aeróbio 60%, 70%. Quando você passa lá a fase anaeróbio ou aeróbio, a passagem ali, você começa já a mudar a intensidade, que vai de 80% a 90%. Aí você passa para a última fase lá, que seria acima de 90%. Isso já é uma aplicabilidade ao treinamento da potência, da relação potência, produção de lactato, limiar ventilatório e de VO2. Tá? Então, gente, observe esses gráficos, tá? Façam questionamentos e na próxima aula a gente vai responder as perguntas de vocês.